Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui, Log School, Paulo Roberto Bertaglia Bertas, para conversarmos um pouquinho mais sobre o nosso podcast, falando do que nos une, de logística, supply chain, estratégia. E hoje nós vamos tocar num tema bastante importante no mundo atual, que é o tema da experiência do cliente e o impacto na cadeia de valor. Hoje, mais do que nunca, o cliente dita as regras. E como é que dentro das nossas organizações, pequenas, médias ou grandes, nós trabalhamos para atender a busca e o desejo do cliente? Oi, pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo sobre um tema extremamente interessante. Eu sou apaixonado por ele. Por quê? Porque ele direciona, basicamente, toda a nossa cadeia de abastecimento, toda a nossa cadeia de valor. Ou seja, a estratégia da organização, a estratégia da empresa, ela está voltada exatamente para a experiência do cliente. O que o cliente diz lá no mercado, ou seja, o que é que ele deseja, nós precisamos interpretar, né, e fazer com que a nossa organização trabalhe orientado para essa necessidade. O importante aqui, eu gosto de frisar o seguinte: muitas empresas fazem um trabalho fantástico para atrair o cliente, constrói um site maravilhoso, tem um prédio físico fantástico, com gôndolas maravilhosas, ou seja, tem uma atração dentro da loja, tanto física quanto online. E isso faz com que o cliente caminhe para colocar um pedido. Então, a minha ponderação aqui, ela está no seguinte: a minha função empresarial, organizacional, a minha experiência com o cliente, ela não termina de maneira alguma quando o cliente coloca o pedido. Ficou claro isso? Veja que interessante. Muitas vezes as empresas fazem um trabalho gigantesco, hercúleo, né, para que o cliente tenha toda uma aptidão, uma satisfação para comprar, para fazer o pedido. Mas isso vai além. Né? Nós vamos falar por que vai além. Então, a experiência do cliente, ela tem um contexto muito mais amplo. Eu consigo, inclusive, tocar 3 pontos aqui que, para mim, são fundamentais. Logicamente, existem outros pontos, mas, para mim, são fundamentais. O primeiro deles é transparência, eu vou comentar por quê, rastreabilidade e visibilidade. Por que esses 3 elementos, interessantíssimo isso, hein? Por que esses 3 elementos têm a ver com a experiência do cliente, né? E tem a ver com o impacto na cadeia do valor? É muito fácil. Quando nós falamos em transparência, nós estamos falando que hoje a capacidade, a habilidade das organizações em gerar dados, ela é muito grande. Ou seja, eu gero dados a todo momento no meu varejo, na minha empresa, seja na manufatura, seja na minha logística, distribuição, mesmo lá em compras, né, em relação ao meu fornecedor, em relação ao meu cliente, tudo isso em tempo real. Mas como é que eu trabalho esse dado, essa informação que eu estou coletando ao longo de toda a minha cadeia de valor? E o quanto, veja bem, o quanto é importante que eu vou falar agora, o quanto você compartilha esses dados com os agentes que fazem parte da sua estrutura organizacional interna e externa. Então, quando eu estou falando isso, como é que você compartilha os seus dados com o seu fornecedor ou com o seu cliente? Quando eu estou dizendo em compartilhar esses dados, como está a avaliação da minha qualidade em relação ao insumo que foi entregue pelo cliente? Como estão os prazos de entrega? Como estão os insumos ou como estão armazenados? Quais são os prazos que estão sendo estabelecidos em termos de níveis de serviço em relação ao começo da cadeia, o inbound, e ao final da cadeia, o outbound? Então, essa transparência, ela leva a uma outra palavrinha que se chama colaboração.
o quanto eu colaboro dentro da minha cadeia de abastecimento com fornecedores, com outros agentes ou mesmo com clientes, com operadores logísticos. Hoje, quando eu contrato uma transportadora, eu não quero que a transportadora seja apenas um caminhão que leva e traz. Ele é muito mais do que isso. Ele faz parte da minha experiência com o cliente. Veja que interessante isso. A partir do momento que você contrata uma transportadora, você também está delegando a essa transportadora ou operador logístico, né? Você está delegando a ele a sua estratégia e uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade que está relacionada, inclusive, com a imagem da sua organização. Dito isso, passado pelo processo de transparência, tem um outro elemento que eu chamo de rastreabilidade. Quando eu falo rastreabilidade aqui, não é a rastreabilidade de botar um produto no correio, ou na FedEx, ou na DHL, ou nas grandes empresas logísticas, e ficar monitorando com código de barras, ou lá no sistema do computador, para ver se ele vai chegar ou não vai chegar. Logicamente, isso é parte. Mas a rastreabilidade que eu estou falando aqui, ela é muito mais gigantesca, ela é muito mais importante. É o seguinte, a indústria farmacêutica, a indústria automotiva, a indústria tecnológica, a alimentícia, tem uma responsabilidade enorme quando coloca o seu produto no mercado. E ao colocar o produto no mercado, são produtos que têm características, por exemplo, de vencimento, quando nós falamos de remédios, ou mesmo produtos alimentícios, produtos automotivos que podem ter uma necessidade de rastreabilidade muito forte na hora da troca de um componente, onde se identifica que houve um problema. Então, essa rastreabilidade, ela é fundamental porque ela pode causar uma imagem significativa para a organização, uma vez que ela não é atendida no seu aspecto geral, né? Ou seja, essa é a experiência do cliente. Se eu colocar no mercado um produto que esteja danificado, um alimento, por exemplo, eu posso causar um impacto, um dano muito grande para a sociedade. A mesma coisa o remédio. Eu não posso vender remédio vencido. Eu não posso vender remédio cujo componente, o princípio ativo, não esteja com a especificação adequada. Ou seja, alguém vai tomar esse remédio que tem uma finalidade. Um produto, um cosmético, por exemplo, um shampoo que deveria deixar o meu cabelo liso ou o cabelo bonito e, de repente, ele dá um tratamento diferenciado no meu cabelo, pelo fato de eu ter colocado lá um princípio, um insumo diferente daquele que deveria estar na fórmula. Então, essa rastreabilidade é que estou falando que é fundamental. E um outro ponto é a visibilidade. E a visibilidade ela é em tempo real. E ela conjuga esses dois outros elementos, tanto transparência quanto rastreabilidade. Então, ter visibilidade, para mim, é olhar com um cuidado muito grande toda a necessidade que a minha cadeia tem, em termos de estoques, em termos de recursos, em termos de competências, e saber se aquilo que eu estou entregando está agradando e atendendo a necessidade do cliente final, do consumidor final. Então, é fundamental eu ter em mente que ser visível na cadeia, em tempo real, eu receber a informação de que um determinado pedido, um determinado produto foi entregue dentro do desejo do consumidor ou do cliente. Então, essas características, elas são importantes. Muitas empresas hoje, e eu estou falando de empresas grandes, de grande porte, mas vale para todo mundo, desde o pequeno supermercado, né, do pequeno varejo, até grandes empresas que faturam bilhões de reais. Então, isso é muito fundamental. E um outro elemento que eu chamo a atenção aqui é que esses pontos que eu mencionei antes, transparência, rastreabilidade, visibilidade, eles são fatores significativos, preponderantes, essenciais para a inovação. E nós não estamos falando mais daquela inovação onde nós vamos calibrando as coisas, nós vamos ajustando as coisas. Não, nós estamos fazendo inovações disruptivas, né? Inovações grandes, gigantescas. Estamos criando novos modelos de negócios, principalmente porque a tecnologia sustenta e possibilita isso, mas muito mais
porque a experiência do cliente está demandando. Quando eu falo, por exemplo, numa podcast, que há uma centralização de pessoas na zona urbana, qual é o modelo de negócio que eu estou criando para atender a essa necessidade? Como é que eu sou disruptivo necessariamente e na essência para fazer com que mude isso? Porque nós sabemos, por exemplo, aqui vamos falar de cliente também de veículos, né? de um Uber da vida, de um 99 táxi da vida, ou seja, eles atuam, embora usem tecnologia e tragam um diferencial, eles atuam numa zona que já está congestionada. Né? Como é que nós estamos atendendo a necessidade das pessoas que vivem na periferia? Isso, para mim, seria ruptura. Né? Isso, para mim, seria disruptivo. Então, eles têm que tomar ônibus, né? Nos grandes centros, eventualmente, algum trem de passageiros, mas não tem essa possibilidade assim tão fácil. Né? Eu moro numa cidade pequena do interior, onde esses elementos de transporte sociais, eles passaram a existir faz pouco tempo. Né? Então, a disponibilidade desse tipo de transporte é fundamental. Então, adotar a tecnologia, né, quando os nossos processos estão azeitados, eu gosto muito dessa palavra, né, azeitados, quando eles estão alinhados. Então, a tecnologia faz a diferença, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Ou seja, quando nós usamos business intelligence, né, inteligência de negócio, para poder avaliar, analisar os dados dentro da nossa empresa, segmentar clientes, ver quais são os níveis de serviço que estão sendo atendidos e tudo mais. Então, usar business intelligence com o Big Data, conjuntamente, coletando esses dados, conjuntamente com o Big Data, isso sim é diferencial competitivo dentro da minha organização. Os dados existem, mas o fato de eu ter ferramentas gerando dados não significa nada. Né? Sejamos claros, objetivos e pragmáticos aqui. Ter dados não significa nada. Né? O dado precisa transformar em informação para que eu possa tomar as minhas decisões. Isso é fundamental dentro da organização. Parece simples o que eu estou falando, mas quando nós partimos dessas premissas que nós estamos conversando aqui, top-down, de cima para baixo, orientativo na organização, nós conseguimos gerar muito mais expectativa positiva no cliente e reduzir os impactos negativos na cadeia de valor. E veja, quando eu falo cadeia de valor, eu não estou apenas me referindo à parte interna da cadeia. Eu estou falando do todo. Eu estou falando de uma cadeia completa, né? Uma cadeia que é fato aqui. Quando eu falo em experiência do cliente, eu vou muito além. Lembram-se que eu comentei lá no começo sobre a experiência do pedido, em que muitas empresas trabalham a experiência do pedido como ninguém, né? Ou seja, você entra na loja, né? Tanto online quanto na loja física, e muitas vezes você não vai transportar, às vezes sim, né? Na loja física, e a loja online vai te entregar depois. Mas qual é a experiência da entrega? Eu não ouvi ninguém falar sobre isso ainda. Né? Fala-se muito sobre a experiência do cliente. Vamos quebrar esses pontos? Talvez dê para quebrar e um pouco mais. Experiência do pedido, olha que bacana. Experiência da entrega, fundamental, porque a entrega significa, inclusive, o relacionamento do motorista que está entregando para a minha empresa ou para o meu consumidor. Olha que interessante esses pontos que eu estou colocando. E vou colocar mais um, a experiência do produto. Né? Ou seja, aí sim, aí eu vou, ou seja, eu comprei, eu recebi, passei por duas experiências fantásticas, fundamentais, que trouxe um valor agregado muito grande para a minha empresa, né? E aí eu tenho a experiência do produto. Porque não adianta eu ter uma experiência fantástica no comprar, fantástica no receber, só que o produto não me atende. Ou seja, eu não tive a perspectiva em relação ao produto. Aquele produto, ele não atendeu a necessidade. Eu tinha uma expectativa e ele não me atendeu.
Então, eu trouxe 3 pontos aqui que eu não tenho ouvido falar, mas que vale a pena aqui compartilhar com todos que participam do nosso podcast. Primeiro, experiência do pedido. Segundo, experiência da entrega. Terceiro, experiência do produto. Se você tiver mais algum elemento para agregar aqui, por favor, fique à vontade. Participe com a gente. Um abração para o infinito e além.